Boa tarde, gente. Hoje vamos falar sobre uma coisa que as pessoas religiosas falam muito, diante assim dos problemas que se enfrenta na vida. Assim, faz parte da nossa natureza a gente perguntar por quê, principalmente quando assim parece injusto. Eu mesma perguntei por quê muitas vezes quando eu era mais nova. Eu perguntava assim, por que isso está acontecendo comigo? A gente pergunta muito por quê, principalmente porque muitas vezes, principalmente porque assim a gente, por algum motivo, não parece justo uma pessoa boa sofrer. Mas sofrimento, eu entendi hoje, não é questão de merecimento, porque se fosse assim, só gente ruim sofreria. Gente boa nunca enfrentaria problema como doença, não é? Como, por exemplo, ser presa injustamente, como o alcoolismo, drogas, como ser vítima de violência. Se sofrimento fosse questão de merecimento, pessoas boas não sofreriam. É claro, quem é espírita vai falar que é a questão do karma, é uma dívida de outra vida. Já quem é cristão vai falar que são as provações. Eu tenho uma amiga, não vou dizer o nome dela, ela passou por um aborto espontâneo. Aí, assim, que ela estava falando comigo das dificuldades da gravidez, que foi uma gravidez difícil, aí ela disse, mas eu vou aceitar. A gente tem que aceitar, porque essas são as provações que Deus manda. Aí a velha questão é que as coisas ruins que a gente passa são provações que Deus manda. A velha questão de se carregar a cruz, a velha questão de, assim, provações para testar nossa fé, para aumentar nossa fé. No caso do espiritismo, o espiritualismo é algo para a gente se desenvolver espiritualmente. Só que eu mesma, esta semana, eu fui à farmácia comprar uns remédios, né? Eu estava precisando comprar uns remédios, um antibiótico. Aí eu conversando com a farmacêutica, assim, sobre essa questão de, isso que a gente está passando é uma provação que Deus manda, é para a gente crescer espiritualmente. Mas eu pensei, eu até já tinha conversado com minha psicóloga. Uma mulher não precisa apanhar do marido para crescer espiritualmente. E eu conversando com a farmacêutica, eu disse: uma criança não precisa ser sexualmente abusada. Também uma criança também não precisa sofrer negligência por parte daqueles que são responsáveis por ela, que deveriam cuidar do seu bem-estar. Vejamos a guerra na Ucrânia. Há milhares de crianças lá. Está havendo estupro coletivo. O estupro coletivo é algo pelo qual as mulheres passam por lá. E um tipo de estupro que existe, claro que não é tão falado, mas existe, é que homens também podem sofrer violência sexual. Alguém precisa ser estuprado? Isso é uma provação que Deus manda? Eu prefiro pensar que não há uma razão. A gente procura buscar respostas para tudo, mas talvez não haja uma razão. Talvez tudo seja, talvez, porque eu não gosto de falar como se eu fosse dona da verdade e ninguém é. Talvez seja tudo questão de circunstância. Você, por exemplo, você passa por um caminho, você sofre um assalto. Foi questão de circunstância, você estava no lugar errado na hora errada. Não foi uma coisa pela qual você precisou passar. Não foi uma provação que Deus mandou, também não é questão de karma. Porque a gente eu já discuti muito karma aqui, eu já li muito sobre esse problema de que falam de karma. É aquela velha história. Então, assim, você está apanhando hoje de cicrano porque em uma vida anterior você bateu em fulano. E como eu mesma já admiti, essa questão do karma é injusta. Porque porque a gente está pagando por uma coisa que a gente não lembra de ter feito. E eu sei que eu dizendo isto, qualquer espírita que vá assistir ao meu vídeo vai ficar com raiva de mim, vai dizer que eu sou arrogante, vai dizer que eu não penso, que eu não conheço a fundo a doutrina espírita,
Vai dizer, mas a gente precisa da bênção do esquecimento, porque se a gente lembrasse do que a gente fez em nossas vidas passadas, a gente iria enlouquecer. A gente precisa da bênção do esquecimento. Mas do que adianta? Mas veja bem, vejamos a vida prática. Do que adianta na vida prática castigar uma criança por uma travessura que ela não lembra de ter feito? É a velha questão é a questão da reencarnação também. Fulana hoje é estuprada? Quer dizer então que em outra vida ela foi homem e estuprou outra pessoa? E Deus manda provações. Por que Deus acha necessário que umas pessoas passem por provações como sofrer, passar fome, ter que deixar suas casas, como está acontecendo agora na Ucrânia, sofrer violência, bombardeio? Por que Deus acha que umas pessoas têm que passar por isso enquanto que outras supostamente não precisam? Vamos nos fazer essa pergunta? Deus manda provações? Por que Deus acha que umas pessoas precisam passar por tantas provações e outras não? Eu concluo comigo mesma. Foram conclusões a que eu cheguei depois de muitas reflexões, e eu admito que eu posso estar errada, que não há uma razão, que tudo é circunstancial. Porque não há uma razão lógica que explique. Porque uma criança é amada, protegida pelos seus pais, enquanto outra, digamos, sofre todo tipo de abuso físico e psicológico por parte daqueles que deveriam cuidar dela. Por que razão uma pessoa tem que nascer numa área miserável, enquanto outra nasce em um meio onde ela terá todas as chances de se realizar profissional e socialmente? Não, tudo indica que não há uma razão. Isso é das estruturas dos países. Tem muito a ver com com o país ter um bom IDH, um índice de desenvolvimento humano. Em um país como a Suécia, não há miseráveis, praticamente não há miséria, enquanto aqui no Brasil há. Se for questão de karma, então nascer no Brasil já é um karma ruim, não é? Então quer dizer que Deus acha que... Então por que Deus praticamente não testa ninguém na Suécia, né? Fazendo passar fome, fazendo sofrer com desemprego, enquanto uma pessoa aqui no Brasil tem que sofrer com desemprego, com dificuldades para se sustentar? É claro que a gente não pode só pensar no sentido material, porque também existe o sofrimento emocional. E o sofrimento emocional atinge pessoas de todas as classes sociais. Uma pessoa pode aparentemente ter tudo e se sentir infeliz. Afinal, quanta gente rica a gente não vê metendo uma bala na cabeça? É por isso que eu penso também que se a gente conhecesse a fundo as pessoas, ninguém teria inveja de ninguém. Porque todo mundo sente que lhe falta alguma coisa. Mas o que eu penso é que a gente não pode recorrer ao argumento simplista de que o que a gente passa é Deus mandando as provações. Por que Deus acha que uma pessoa tem que passar por mais dificuldade do que outra? Bem, claro que vai haver, como eu já ouvi, gente que vai dizer que é porque Deus testa mais os que Ele ama mais. E eu já discuti isso aqui. E é claro, assim, tanto a gente discutir, a gente acaba correndo o risco de ficar repetitivo. Mas são coisas que a gente precisa discutir. Principalmente porque pensamento do tipo, isso é Deus mandando. É porque é assim, olha, tudo. Às vezes a gente quer muito aquela coisa, aí Deus não permite porque é o melhor para a gente. Às vezes é porque aquilo não era para a gente, aí por isso Deus não deu. Digamos, Fulano queria muito ser médico, mas Fulano nasceu em um meio miserável. Aí por isso ele não pôde realizar o sonho de ser médico, teve que trabalhar, teve que deixar de estudar para trabalhar. Aí hoje Fulano trabalha, digamos, em algum emprego técnico.
Já Cicrano, que nasceu em uma boa família, que é boa, estou dizendo aqui no sentido de uma família com posses, pôde realizar o sonho de estudar medicina e hoje, digamos, fulano é um neurologista de sucesso. Aí, onde é que entra aí a questão de que o que a gente, às vezes a gente quer uma coisa e Deus não dá porque não era pra gente? Vamos nos fazer essa pergunta? A gente tem que pensar. Isso de que, ai, é porque Deus não quis, ai, é porque não era da vontade dele, ai, isso são provações que Deus manda. Esse tipo de raciocínio leva ao conformismo. Leva a pessoa a achar, é aquela coisa, ai, é assim que tem que ser. A gente tem que aceitar. Foi Deus que quis assim. Mas olha, e aquela coisa, e essas pessoas assim, quando a gente são justamente essas pessoas que dizem essas coisas que contestam a gente quando a gente vai pensar. Eu pessoalmente não contesto ninguém que pensa assim, porque eu sei que isso só vai levar a uma discussão inútil. Mas quando eu vou fazer um vídeo, eu discuto isso, porque eu acho assim que é inútil discutir pessoalmente com alguém, mas fazendo meu vídeo eu quero que as pessoas reflitam. Portanto, boa tarde a todos e tenham um bom fim de semana.